Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um Stories do nosso devocional de dentro para fora. E hoje nós vamos falar sobre a casa do Criador. Todo mundo um dia já sonhou com a sua casa própria, até as crianças. Quando nós íamos brincar de casinha, nós arrumávamos a nossa casinha de acordo com aquilo, com a nossa imaginação. Nós colocávamos a nossa casinha de acordo com a nossa cara. E hoje em dia não é diferente, né? Aqui tem mulheres, homens, e homens também desejam colocar cômodos da sua casa a sua cara. Por exemplo, homem adora decorar uma churrasqueira, né? E mulher decora, sonha e imagina os móveis da sua casa de acordo com o desejo do seu coração. Se só possuir uma residência fosse o desejo de todos, todas as casas poderiam ser iguais, não precisava ser diferente, ter uma cor diferente. Mas não, nós queremos uma casa, mas que ela seja a nossa cara. E o arquiteto do universo, ele teve a mesma ideia. O nosso Deus, criador de todas as coisas, ele desejou e ele criou uma casa para ele morar. Se você observar, toda casa tem uma identificação, uma identidade. As casas não são iguais. O Jardim do Éden foi a primeira casa que o Senhor criou para que a família morasse. Ali Deus criou uma residência, uma habitação, um lar, um jardim. E em todo lar, toda residência, o maior desejo íntimo de quem lá mora é obter intimidade uns com os outros. Ou seja, Deus criou o Éden para que o homem morasse e eles pudessem ter relacionamento íntimo. A Bíblia está clara em mostrar que o Éden era uma espécie de casa. Embora a Bíblia fala que Deus passeava naquele lugar, Deus, ele habitava, ele estava ali, ele se encontrava com o homem naquele lugar, porque foi um lugar projetado, foi um lugar sonhado, foi um lugar arquitetado, em que Deus teria relacionamento com a sua criação. Porém, o que aconteceu? O pecado entrou e o homem teve que ser expulso de casa. Quantas casas hoje não está disfuncional por causa do pecado? Quantos lares hoje não estão aparentemente destruídos por causa do pecado? E foi isso que aconteceu. Só que, apesar de tudo parecer estar perdido, Deus nunca desistiu de dar um lar novamente para o homem. Deus nunca desistiu dos seus filhos. Deus nunca desistiu da casa dele. E então a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele instrui, depois de anos, Moisés a construir novamente uma casa. E então Deus dá para ele as medidas, Deus dá para ele toda a estrutura e Moisés constrói um tabernáculo e coloca aonde? No meio do povo, ali em Israel, no meio do arraial, para que o povo pudesse olhar para aquele tabernáculo e entender que aquele lugar era a casa de Deus. Então, novamente, Deus coloca no coração do homem, Deus mostra para o homem a importância do relacionamento em família, a importância da casa. E então Deus dá ali a Moisés a instrução do tabernáculo. Depois o Senhor constrói a tenda de Davi. E depois Deus faz o quê? O templo de Salomão. Você vê em todo momento no Antigo Testamento o Senhor mostrando para o povo: é necessário, eu desejo ter uma casa, eu desejo ter um lugar para manifestar o meu amor, o meu poder, a minha generosidade, a minha justiça. Deus expressar quem Ele é através da casa dele, porque a nossa casa fala sobre nós. E eu te pergunto, o que a tua casa está falando sobre você? Pastora, por que Deus não parou por ali? Por que Deus não parou no templo de Salomão? Porque a casa dos sonhos de Deus, a casa que o Pai arquitetou, não era construída por mãos humanas. O Éden foi o Pai quem fez.
E agora Deus estava levando o homem para onde ele desejava, para a casa que ele queria ter. E então Deus mostra para o homem que a casa que ele desejava, aleluia, não viria por mãos de homens, mas viria por obra do Espírito Santo de Deus. Nasceria de uma virgem, nasceria de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quando se falava em templo, os judeus entendiam que era um lugar onde se traria os sacrifícios. Era um lugar para perdão de pecados. E então o próprio Jesus, quando ele ia curar os enfermos, o que ele falava antes? Perdoados estão os seus pecados. Então, quando se falava em santuário, automaticamente se pensava, é um lugar de perdão, é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício. Aqui é a casa do Senhor. 2 Coríntios 6,16 vai dizer, porque nós somos casa. Porque nós somos casa do Senhor. Antes, o Senhor descia e vinha sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Mas ele vinha, mas ele não residia neles. Jesus estava procurando uma casa. Ezequiel 36, do 26 ao 27 vai dizer assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Ou seja, antes de Deus habitar em nós, que Ele escolheu para ser a sua casa, aleluia, mas antes de Ele habitar dentro de mim, dentro de você, Ele muda, Ele nos dá um novo coração por meio de Cristo Jesus. Então abra o teu coração agora e deixa Cristo entrar, recebe Ele na tua vida para que Ele faça você novo. Jesus nunca levou ninguém a experimentar algo que já havia vivido. Tudo que Jesus levou os discípulos a viver era algo que eles nunca haviam visto. E agora, quando Jesus os comissiona a continuar o legado que ele deixou, ele diz para eles assim: sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus, aleluia, Ele entra, Ele habita dentro de nós, é para viver aquilo que nunca havíamos vivido. É para experimentar aquilo que nunca havíamos experimentado. É para ser aquilo que nunca havíamos sido. O amor de Deus faz isso com nós. Então, abre o teu coração e receba o amor de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. E aí, aonde você está? Repete essa oração comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida no teu altar. E abro, Senhor, o meu coração para que o Senhor não reforme, mas construa, Pai, uma nova vida em Cristo em mim. Eu preciso e quero viver o extraordinário novo de Deus. Eu não quero ser apenas reformado e ter ainda em mim coisas velhas. Não, Pai. Eu quero uma nova construção. Eu quero tudo novo. Eu desejo tudo novo. E eu libero sobre a tua vida essa palavra. Eu declaro que sobre a sua vida, Deus trará um novo tempo. Deus trará coisas novas. Deus fará tudo novo na tua vida, inclusive as amizades, em nome de Jesus.